Mais um Conversa de Eleição, sejam bem-vindos. Hoje com Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro a entrar à distância. Começamos desde logo pelo tema quente da última semana, a revisão constitucional que a Iniciativa Liberal diz que vai pedir e que o Chega já confirmou que também vai alinhar. Miguel Paiares Maduro, na última semana muitas vozes, principalmente à esquerda, alertaram para o perigo que será iniciar a revisão constitucional num Parlamento que é composto na sua maioria por partidos de direita. É verdadeiramente um risco? É tirar gasolina para o fogo, como disse Rui Tavares do LIVRE, iniciar o processo de revisão agora, com o atual Parlamento eleito? Bem, em si mesmo, a composição de uma composição parlamentar, qualquer que ela seja, que resulte de eleições democráticas, não pode ser vista como um problema e como um impeditivo do exercício de poderes que esse Parlamento tenha e constitucionalmente são atribuídos aos Parlamentos. Não é? Portanto, isso não me parece ser um argumento lógico. Eu penso que este tema, a questão fundamental é que tipo de revisão constitucional é que podia estar em causa, é que pode resultar de um eventual processo de revisão da Constituição. Se for boa, eu não tenho nada contra. Se for má, já terei algo contra e pronunciar-me-ei contra qualquer projeto de revisão constitucional que eu acho que seja negativo. Mas já conhecemos algumas das intenções do Chega e da Iniciativa Liberal. E algumas, em particular do Chega, parecem-me totalmente inaceitáveis, outras parecem-me inócuas ou até eventualmente positivas, esclarecendo um ponto ou outro. Mas há várias que me parecem que não seriam de forma nenhuma aceitáveis e que o PSD nunca estará disponível para propostas dessas. Eu devo recordar que o Parlamento, há poucos anos, iniciou um processo de revisão constitucional no qual praticamente todos os partidos participaram e para o qual praticamente todos os partidos apresentaram projetos de revisão constitucional. Eu, aliás, trabalhei num grupo de trabalho que coordenei até um grupo de trabalho a solicitação da Comissão Política Nacional do PSD para trabalhar na proposta de revisão constitucional que o PSD, depois através dos seus deputados, acabou por apresentar. Não foi exatamente a mesma que eu e outros socialistas tínhamos trabalhado, mas contribuímos para essa proposta. E, portanto, mas o facto de vários partidos terem nessa altura apresentado propostas indica que vários partidos entendem que há aspectos em que a Constituição pode ser melhorada. A primeira questão fundamental é precisamente essa, é saber se há esses aspectos e se pode existir um acordo e um consenso alargado para esses aspectos. Em concreto, o que for objeto de consenso, de acordo entre os partidos que componham uma maioria permite a revisão constitucional, eu vou avaliar caso a caso. E se eu achar que essa revisão constitucional contribui para melhorar o texto constitucional, apoiarei. Se achar que não contribui, e se achar até que contém riscos para aquilo que me parece ser a identidade constitucional do país, e eu acho que essa identidade não deve ser colocada em causa, pode-se melhorar a Constituição, mas não penso que se deva colocar a identidade da Constituição em causa, eu aí, nesse caso, serei crítico e farei oposição a qualquer projeto de revisão constitucional nessa matéria. Tudo isto dito, só um último ponto. Não me parece que seja a prioridade das prioridades para o país também. Portanto, não tenho nada a opor que se pondere rever a Constituição em alguns pontos e melhorá-la em alguns pontos, como vários partidos reconhecem que pode ser desejável. Não entendo que seja a prioridade das prioridades. Há aspectos que são por vezes apresentados como constituindo obstáculos, a Constituição podendo constituir obstáculos, mas que, no meu ponto de vista, não são. E depois, se quiser, podemos falar e dar alguns exemplos disso. Mas deveria essa maioria incluir o Partido Socialista ou é indiferente? Eu acho que, preferencialmente, deve incluir o Partido Socialista. Quanto mais alargado for o consenso, melhor é em termos de revisão da Constituição. Portanto, eu acho que isso seria o mais desejável e penso que isso pode acontecer. Fernando Medina, tem o Partido Socialista o dever de estar incluído e participar nesta revisão constitucional? Sobre o entendimento que o Partido Socialista vai ter, os órgãos próprios irão pronunciar-se no seu tempo. A minha opinião pessoal sobre este tema é a seguinte: isto é, em primeiro lugar, uma inutilidade, uma perda de tempo. A revisão constitucional nasce pela voz da IEL, cujos resultados ficaram muito aquém daquilo que
que era a expectativa, não é, dos seus dirigentes, que já falavam em integrar uma coligação de governo, ter ministros, eles próprios já se tinham atribuído a si próprias pastas que iriam ocupar, e no fundo ter mais um deputado que aquilo que tinham, e mantendo a sua irrelevância para a formação de uma maioria, fez com que começassem a inventar em que maneira é que poderiam causar aqui uma dificuldade à AD. E a dificuldade causada foi lançar o tema da revisão constitucional. Lançaram o tema, no fundo, como o teste do algodão, quer dizer, bom, está aqui uma revisão constitucional, há pela primeira vez uma maioria constituinte à direita, logo vamos ver se o PSD é suficientemente de direita ou não para fazer esta revisão constitucional. Mas tanto isto é uma coisa sem sentido que a própria Iniciativa Liberal não é capaz de dizer um artigo substantivo, isto é, uma matéria que resolva um problema concreto dos portugueses, isto é, que haja um problema concreto na vida dos portugueses que hoje não possa ser resolvido, que o governo não tenha conseguido resolver no último ano e para o qual precise de uma revisão constitucional. Isso, Filipe, a reparar no tempo que nós já levamos no nosso programa, mas também das minhas intervenções públicas e a de muitos outros ao longo de um ano. Eu não me recordo, ao longo do último ano deste governo, e com franqueza também nem do anterior, do tema da questão constitucional se ter levantado. Eu acho que ela não necessita de alteração para atrairmos mais investimento, não se necessita de alteração para termos as medidas para termos mais investimento e uma economia mais produtiva, não necessitamos dessa alteração constitucional para acelerar a transição de uma economia de produção de médio valor para uma economia de mais alto valor, não precisamos dessa alteração para resolver nenhum problema em matéria do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de segurança social ou do nosso sistema educativo, mesmo admitindo diferentes visões sobre a organização desses próprios sistemas, e por isso isto é uma revisão constitucional que é lançada meramente com um objetivo político, meramente com o objetivo de forçar aqui o PSD, forçar aqui um pouco a mão do PSD. Eu acho que é um grande erro que a Iniciativa Liberal comete, por duas razões. Em primeiro lugar, porque isto vai distrair a atenção do governo. Isto é, o país vai estar envolvido, como já estamos nós aliás aqui, a discutir o tema de uma revisão constitucional, mas as únicas propostas concretas, ou melhor, o único partido que identificou problemas concretos para resolver em sede constitucional foi o Chega, que diz: eu não concordo com a prisão máxima que temos que ter a prisão perpétua e quero a castração química admitida no texto constitucional. Foi o único partido. E por isso, obviamente, que vamos ter um próximo ano marcado pelas propostas deste partido. A Iniciativa Liberal há de inventar outras para depurar o texto constitucional dos resquícios de uma visão socialista ou comunista, ou o que quer que entendam no texto constitucional, que não mudará uma vírgula, nem capacitará mais o país para fazer o que quer que seja. E parece-lhe... O primeiro efeito negativo é o efeito de distração. E parece... O segundo... Diga. Ia perguntar se lhe parece perigoso de alguma forma iniciar a discussão com a atual composição parlamentar, ou se acha que, independentemente dos partidos que participem ou da maioria à direita, que se isso não tem qualquer influência, se é mesmo, ou seja, é mesmo desnecessário fazer esta revisão, seja qual for a maioria. Eu, na minha opinião, ela é desnecessária, isto é, a Constituição não é aqui nenhum animal que não se possa tocar, não é nada intocável, não. Eu sou favorável, depois de tantos anos com esta Constituição, que sofreu várias alterações ao longo dos anos, umas alterações de caráter bastante profundo sobre a organização do nosso sistema político, noutras alturas, outras alterações também muito profundas sobre a organização do nosso sistema económico, por exemplo, e depois foi sofrendo algumas alterações pontuais relativamente a matérias concretas que necessitam de adaptação. Isso eu não tenho nada contra. Aliás, ainda recentemente, há poucos anos atrás, suscitou-se, aliás, precisamente o debate sobre as questões dos metadados e sobre, no fundo, ligados sobre a questão da capacidade e da eficácia da investigação policial. E por isso muito a favor das alterações que forem para resolver problemas concretos. Ora, esta não é uma delas, porque esta não parte de nenhum problema concreto. A IEL não identifica nenhum problema concreto, os problemas que o Chega levanta são problemas, creio eu, inadmissíveis, mesmo para uma parte importante do eleitorado que votou no Chega, e por isso não são temas sequer de debate no nosso país, não temos nenhum problema a resolver com essas matérias colocadas, e por isso nenhum dos, digamos,
a larguíssima maioria do Parlamento português não exprimiu, nem na campanha eleitoral, nem nos seus programas, nem nos seus discursos políticos, qualquer problema, isto é, que precisássemos de uma revisão mais ou menos pontual para resolver qualquer problema. Logo, entrar num processo que não se sabe qual é o problema para resolver, serve a outros objetivos, e os objetivos são de natureza política da EL. Eu acho que a EL aqui prestou um mau serviço ao país, presta um mau serviço a si própria, porque no fundo não é a EL que vai aparecer durante o próximo ano, vai ser o Chega, que vai ter visibilidade nas suas propostas mais ou menos, como é que eu dizer, atentatórias dos elementos fundamentais até da dignidade humana, como já são aquelas que foram apresentadas pelo Chega, e por isso, mas para mim, e o mais importante para mim no meio disto tudo é que isto vai distrair as atenções de toda a gente relativamente às matérias fundamentais, que não estão em nenhuma lei, muito menos na nossa lei fundamental, estão em questões práticas da organização do Estado, que essas sim têm um grande impacto na resolução da vida das pessoas. Segunda nota relativamente à questão da forma de o fazer. A Filipa perguntava-me sobre os riscos. Eu partilho da ideia do Miguel, quer dizer, a configuração parlamentar, as configurações parlamentares têm os poderes que os portugueses deram às configurações parlamentares. O meu tema não é sobre a abertura, o meu tema sobre a abertura do processo é a questão da oportunidade, não? E da necessidade, por assim dizer. Agora, a questão coloca-se sobre o desenvolvimento e o encerramento do processo, que é, para mantermos um equilíbrio social e político numa revisão de uma lei fundamental como é a Constituição da República Portuguesa, é evidente que ela deve partir e deve ter na base um acordo entre o que são os grandes blocos da vida política do país, que estão no centro-esquerda e no centro-direita. Diria eu que os resultados destas últimas eleições não marcaram o fim desta grande organização política que o país tem. E por isso manda a prudência, manda ao bom senso, manda diria eu, a noção de equilíbrio relativamente ao país, de não fazer da revisão constitucional uma arma instrumental de caráter ideológico para andarmos aqui todos entretidos, a esquerda a bater na direita, a direita a bater na esquerda durante o tempo que for, em vez de se fazer, ou não se fazer todo o processo, ou fazer-se algo que seja relevante. Se for para ser algo de relevante, estável para o futuro, bom, então tem que ter naturalmente o acordo do Partido Socialista para assegurar precisamente esse alargamento da base política de apoio do processo de revisão constitucional. Devia o Primeiro-Ministro já se ter pronunciado sobre esta questão da revisão constitucional ou alguma voz oficial do PST ter dito algo sobre esta matéria? Porque temos assistido a algum silêncio e houve até inclusive uma carta já enviada pelo Chega à Iniciativa Liberal e ao PST. Essa pergunta é para mim ou Pode ser para o Fernando Medina e a seguir o Miguel Paiás Maduro. Eu percebo que o PST não tenha uma resposta pronta, até porque foi apanhado um pouco de surpresa com o tema, porque o tema não é um tema construtivo para, no fundo, o governo. Imagino que o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro esteja concentrado em pensar quem será o próximo governo, mas também esteja preocupado a pensar quais são as políticas que vai querer implementar, os problemas que quer resolver e as políticas para resolver esses problemas. E percebo também bem que na cabeça do Primeiro-Ministro nunca lhe tenha passado que precisava de uma revisão constitucional. E por isso, eu o silêncio do Primeiro-Ministro compreendo bem, porque no fundo trata-se de resolver um tema mais do jogo político ou partidário do que propriamente um tema essencial à governação do país, que é onde creio que ele estará mais concentrado. Miguel Paiás Maduro também compreende este silêncio? Eu acho que esse silêncio não é um silêncio absoluto, porque, se eu não me engano, quer o Dr. António Leitão Amar, que é, em qualquer caso, vice-presidente do PSD, para além de ser ministro da Presidência, quer o Soares, que é secretário-geral do PSD e líder parlamentar, ambos disseram que o PSD entendia que esta não era uma prioridade. E, portanto, já há esse ponto de partida inicial do PSD, ou seja, o PSD não exclui a possibilidade disso vir a ocorrer. Aliás, por acaso, o programa do PSD até inclui uma abertura, uma revisão da Constituição, mas entendo que essa não é a prioridade que o país está confrontado neste momento e, portanto, não sendo essa a prioridade, faz sentido que o Primeiro-Ministro não se tenha pronunciado sobre isso. Miguel Paiás Maduro há pouco dizia que haveriam coisas que não seriam aceitáveis numa revisão constitucional. Quer indicar algumas? Aquelas que o Fernando mencionou, parece-me óbvio que não são sequer, que o único objetivo do Chega é precisamente fazer um facto político e colocar o país a discutir isso
e continuar a liderar mediaticamente o combate político no país. É o único objetivo para apresentar propostas daquele tipo. Porque penso que no contexto português essa questão não se coloca, até se pode colocar uma questão de reforçar algumas sanções criminais em certas matérias, mas isso a Constituição permite, essa é uma discussão política que se pode ter. Agora, ter pena de prisão perpétua ou castração são questões que eu acho que são estranhas ao consenso civilizacional do país e como tal não faz qualquer sentido sequer estar a ponderá-las. Certamente. Mas isto mostra bem, Filipe, Sim. mostra bem, eu acho que isto mostra bem o erro da iniciativa liberal, porque a pressa da iniciativa liberal em mostrar que existe, porque eu creio que estas eleições foram más para a IEL neste sentido, porque desapareceu, quer dizer, mostrou a sua irrelevância política. A IEL neste momento não é necessária para nada, do ponto de vista político ou parlamentar, porque não serve para constituir nenhuma maioria em nenhuma circunstância. E por isso tentaram fazer aqui, reparem em mim, eu agora vou lançar uma revisão constitucional para tirar os resquícios dos discursos datados. Não é? E o erro é de tal forma grande, por um lado, como já aqui referimos ambos, há aqui o problema disto não ser nenhuma prioridade nem ter nenhuma utilidade prática, mas tem uma consequência, é que isto vai permitir que o Chega domine o debate sobre a revisão constitucional, com propostas que são naturalmente extremas, não é? E para lá do limite. E por isso o que a Iniciativa Liberal fez com este ato foi simplesmente dar um palco durante um ano, ou mais, com o que durar o processo de revisão constitucional, ao Chega. E por isso, quer dizer, não podia ter começado pior. Certamente que voltaremos. Filipe, já agora posso só acrescentar aqui um ponto relativamente à questão, porque o aspecto que a Iniciativa Liberal, até foi o antigo líder da Iniciativa Liberal que penso que mencionou isso como prioritário em termos de revisão constitucional, era a questão do preâmbulo? Não. Penso que era a questão, sobretudo, de que determinados serviços, como a educação e a saúde, não terem necessariamente de ser prestados pelo Estado, serem prestações públicas. Ora, a minha interpretação da Constituição é que a Constituição não obriga a isso, obriga à universalidade e ao princípio de serem tendencionalmente gratuitos. Isso terá de ser sempre garantido. Agora, a questão, se a forma como se garante a universalidade e o acesso gratuito, ou tendencialmente gratuito, quer à educação, quer à saúde, se é feito necessariamente através da prestação direta pelo Estado ou através de outros mecanismos, a Constituição não impõe. Portanto, parece-me que houve aí um equívoco do ponto de partida da Iniciativa Liberal. Pois eles defendem no novo modelo de revisão, eles defendem que seja considerado o setor social e privado, tanto no ensino como na saúde. Filipe, mas mais uma vez isto é a Iniciativa Liberal a tentar, de forma inútil para o país, acho eu, de forma prejudicial para o país, tentar mostrar serviço que existe. Como Miguel disse muitíssimo bem, não há nenhum impedimento do ponto de vista da ação governativa de que um governo, neste caso com uma maioria de direita, de centro-direita, até que fosse um governo da Iniciativa Liberal, por assim dizer, pudesse concretizar esse conjunto de alterações sem qualquer mexida no texto constitucional. Aliás, nós temos, quer no sistema educativo, quer no sistema de saúde, temos uma larga... Bom, no sistema de segurança social, então, a experiência de contratualização com o setor social é vastíssima, isto é, o setor social detém a quase totalidade, por assim dizer, do que é todo o sistema de ação social na sociedade portuguesa. Falo da prestação do serviço dos lares, das creches, há um pacote, aliás, que envolve deve chegar a cerca de 1.400 milhões de euros anuais que são contratualizados, onde a participação do setor público na prestação destas áreas é praticamente residual. A prestação, aliás, é quase exclusivamente ao nível do terceiro setor. Quer na saúde, quer na educação, temos o governo de diferentes orientações que imprimiram diferentes ritmos, quer à expansão do sistema público, quer à expansão dos sistemas de natureza privada ou social. Lembro-me, há vários anos atrás, já há umas décadas, como, por exemplo, quando a expansão do nosso sistema de ensino superior se fez, o primeiro grande salto de expansão do ensino superior,
foi feito pela mão do então Ministro da Educação, o engenheiro Roberto Carneiro, quando fez a grande abertura ao sistema das universidades privadas e cooperativas, pronto, com as vantagens e as possibilidades que teve naquela época que teve, com as desvantagens que teve, que depois levou à reversão desse processo, mas a Constituição, à época, e estamos a falar dos anos 80, do final dos anos 80, não foi impeditivo para que esse processo se fizesse dessa maneira. Certamente que vamos voltar a este tema no nosso programa mais adiante, porque é previsível que continue a marcar a agenda. Queria agora falar também de outra questão levantada na última semana, com o Bloco de Esquerda e o LIVRE a defenderem que nas autárquicas as forças à esquerda deviam optar por um entendimento. Fernando Medina, o PS ganharia em ir sozinho, mais em ir sozinho em eleições ou em refletir e pensar em possíveis coligações em determinadas autarquias com outros partidos de esquerda? Eu acho que a questão foi mal posta. Acho que uma frente de esquerda nas eleições autárquicas não faz sentido. As eleições autárquicas têm uma especificidade, é que são eleições, em cada eleição é uma eleição. Desde o concelho mais de menor dimensão do país à capital do país, cada eleição é uma eleição diferente, que tem as suas características, que tem os seus desafios, que tem a sua capacidade de produzir determinado tipo de respostas políticas. E por isso eu acho que como solução de princípio não deve ser equacionada. Deve ser equacionada numa solução caso a caso. Caso isso seja relevante ou não seja relevante, no caso a pergunta foi dirigida para o Partido Socialista, se isso faria sentido ou não a cada candidatura do Partido Socialista fazer uma coligação à sua esquerda. Mas isso é uma resposta que só a nível local deve ser dada, só a nível local pode ser dada e só a nível local deve ser dada também no profundo respeito que estas eleições autárquicas merecem pela sua natureza, pela sua autonomia e pela sua não submissão a qualquer ditame de tipo centralista que agora uniformizaria estes processos de candidatura pelo país. Por isso acho que a questão como está colocada não faz sentido, sem prejuízo, claro, de nos concelhos em que isso seja considerado relevante, essas coligações poderem acontecer e até em geometrias diferentes, às vezes de concelho para concelho. Esta proposta resulta de um receio que há em alguns partidos de esquerda de que o mapa eleitoral das legislativas se repita nas autárquicas, ou seja, que alguns concelhos passem o poder para o Chega. Acredita que isso é possível, Fernando Medina, repetir-se este mapa eleitoral, ou estamos a falar de eleições com características diferentes? Não, são eleições com características diferentes e o pior que poderia acontecer no contexto que nós estamos é procurar aqui qualquer resposta dos partidos, uma resposta de aflitos, não é? Quer dizer, eu acho que isso seria a pior resposta possível, é preciso perceber estes resultados, saber ler muito bem estes resultados, perceber estes resultados e encontrar as respostas e cada partido, qualquer lado do espectro político, encontrar as respostas que melhor assegurem não só a viabilidade do seu projeto, mas antes disso a viabilidade e a sustentação do nosso projeto coletivo que se chama Democracia Portuguesa. Creio que estes resultados foram maus, foram muitíssimo maus para o Partido Socialista, mas creio que no seu global foram muito maus para a democracia portuguesa, pela emergência precisamente do Chega com a expressão que teve. E por isso a resposta a isto não passa por esse desafio de aflitos, não é? Quer dizer, bom, então agora vamos cá juntar todos, e ainda por cima todos já são muito poucos, não é? Nestas eleições legislativas, a ver se resulta ainda num resultado que não teria qualquer benefício para isso. Em segundo lugar, eu acho que cada eleição autárquica é uma eleição autárquica, tem que haver respeito pela especificidade das eleições autárquicas. Há municípios onde isso faz sentido. Pode ser necessário para concretizar determinado projeto e determinada visão política. Muito bem, avalie-se e decida-se. Noutro não. Agora, a minha perspectiva geral é que os resultados das eleições autárquicas serão significativamente diferentes dos das legislativas, por várias razões. Primeiro, por este caráter de especificidade, as pessoas tenderão a olhar para os autarcas em funções, para os candidatos, para a sua relação com os eleitorados, que é muito mais próxima do que no quadro dos deputados na relação numas eleições legislativas, e depois também pelo próprio sistema eleitoral. É que o sistema eleitoral das autarquias, eu tenho propriedade para falar disso porque
porque senti diretamente essa própria especificidade, é um sistema eleitoral em que o Presidente da Câmara é o eleito do partido mais votado, mesmo que dentro do seu arco político, esse arco político seja minoritário. Isto é, digamos, por exemplo, num determinado local, num determinado município, se o Partido Socialista for mais votado, mas tiver 28 ou 29% de votos, o Partido Socialista ocupará a presidência da Câmara. E, no fundo, fará depois os entendimentos a posteriori. O mesmo se for o PSD a ter, ou mesmo se for o Chega a ter. Por isso, esta tripolarização das legislativas é muito improvável no caso de umas eleições autárquicas, e falo ao nível do domínio de presidências de Câmara. E por isso é mais natural que o Chega possa mudar o partido que vence do que propriamente ser o Chega a vencer municípios. Pode acontecer, ou certamente irá acontecer, mas muito longe da expressão que vimos nas legislativas. Miguel Paes Maduro também acredita nesta possibilidade ou acha que será muito difícil que o Chega tenha a mesma expressão nas autarquias? Eu acho que o crescimento do Chega resulta em parte, e eu tenho falado e escrito sobre isso, de uma diminuição dos custos de entrada, digamos, no mercado político, no mercado dos partidos políticos. Porquê? Porque houve uma alteração mediática e nas formas de comunicação de política muito relevante nos últimos anos, com o aparecimento das redes sociais, que permitem a determinados atores políticos rapidamente disseminarem a sua mensagem e entrar em contacto com muitas pessoas e, portanto, não dependerem tanto de partidos políticos, não dependerem tanto dos mediadores tradicionais no espaço público, dos jornais, tudo isso, e também contribuiu para isso a hipermediatização da política, com o aparecimento de muitos canais de notícias, muitos comentadores. O André Ventura começou dessa forma, por exemplo, e portanto pessoas que ganham visibilidade mediática e depois criam partidos e os partidos criam rapidamente. E essa é uma das razões pelas quais nós temos hoje esse desafio. Vimos um partido como o Chega a criar muito rapidamente, mas também podemos falar do exemplo do LIVRE, numa escala mais pequena, e como o Rui Tavares, como a sua própria personagem mediática, serviu para isso. Na Iniciativa Liberal também aconteceu, embora de forma mais mitigada, mas com uma ou outra personagem. Mas isso funciona numa escala nacional. Numa escala autárquica, a presença territorial dos partidos continua a ser muito relevante e, portanto, eu tendo a concordar com aquilo que diz o Fernando Medina. Vai ser muito mais difícil para o Chega ter o mesmo impacto nas eleições autárquicas. Não excluo que isso possa acontecer em alguns locais. Quem andar, e eu andei pelo Alentejo, vê que em determinadas comunidades, em determinadas ilhas, o Chega tem realmente, e teve uma votação muito significativa e muito expressiva, e pouco a pouco tem vindo a construir uma presença territorial. Portanto, isso pode acontecer em determinadas autarquias, mas acho que estamos muito longe do impacto a que assistimos nestas legislativas. Num outro ponto que ainda queria falar sobre a vida interna do Partido Socialista, este fim de semana ficou quase fechado que José Luís Carneiro será o único candidato e o futuro secretário-geral do PS. Miguel Paes Maduro, parece-lhe que, conhecendo a ala de José Luís Carneiro, será mais fácil ter um secretário-geral do PS com este perfil para se tentar um entendimento com o PST no Parlamento? Bem, eu acho que há duas circunstâncias que facilitam e que vão facilitar um entendimento com o PSD, ou pelo menos uma viabilização do governo, e penso que garantir uma ausência de crise política, pelo menos nos próximos dois anos. A primeira é o facto de José Luís Carneiro realmente ter afirmado várias vezes que estava disponível para isso, e, portanto, e ter uma posição relativamente centrista, e portanto penso que isso significa que ele está predisposto para viabilizar, mas viabilizar o governo não significa deixar de fazer oposição, e eu acho que é muito importante que PSD e PS, já o disse no anterior programa, na forma de lidar com o Chega, consigam descobrir espaço para ter certos compromissos fundamentais, mas ao mesmo tempo manter diferenciação de programas políticos, que seja clara perante os eleitores, que é para os eleitores continuarem a ter uma escolha no espaço moderado e não acharem que a sua única escolha é entre o Chega e ou o PSD ou o PS. Esse é o risco que o nosso sistema político corre para o futuro.
é que, no fundo, de um lado esteja o Chega e do outro esteja ou o PSD ou o PS, e vimos isso em alguns países europeus, esse risco existe, e isso exige, portanto, que o PSD e o PS, por um lado, tenham capacidade de conseguir certos compromissos em matérias fundamentais e, sobretudo, em matérias que sejam importantes em termos de preservação do regime político e dar resposta à perda de confiança no regime político que estas eleições sinalizam da parte de muitos eleitores. Mas, ao mesmo tempo, que consigam manter a diferenciação entre os dois partidos políticos. E espero que isso seja assim, e espero que o José Luís Carneiro consiga isso e a atual liderança do PSD consiga do lado do PSD. O segundo aspecto é que parece-me que o Partido Socialista, em qualquer caso, vai estar naturalmente num processo de reorganização, por um lado, e esta liderança vai necessitar de algum tempo para se afirmar. Qualquer liderança necessita disso. E, portanto, necessitando desse tempo, eu penso que não é expectável, nem faria sentido, do meu ponto de vista, não me querendo intrometer em termos daquilo que o Partido Socialista vai definir como a sua estratégia e como a sua tática política, não me parece expectável que o Partido Socialista arrisque avançar para uma crise política no curto prazo, enquanto está nesse processo de reorganização, de uma certa reorganização e de reafirmação ou de afirmação de uma nova liderança. Fernando Medina, até onde pode ir o Partido Socialista na viabilização deste governo? É via aberta ou há limites? Eu já fui contra a votação da moção já fui contra a rejeição da moção de confiança do governo e o facto de termos tido estas eleições. Não considerei que houvesse motivo perceptível pelos portugueses de forma evidente para inverter aquilo que os portugueses diziam com muita clareza, que é que não queriam eleições e que preferiam a estabilidade política. E por isso, por maioria de razão, acho que o Partido Socialista deve, como tem sido falado, anunciar que não se oporá à entrada em funções plenas por parte do governo e por isso não suscitar nenhum voto contra a aprovação do programa do governo, deve votar contra, aliás, a proposta do PCP nesse sentido e também deve sinalizar que, relativamente a este primeiro Orçamento de Estado, que o vai encarar e vai olhar, depois dele ser entregue, não vale a pena aqui anteciparmos as coisas, mas que vai olhar com olhos de sentido de não inviabilizar. Onde é que está o limite? O limite está nas questões que são estruturantes e fundamentais para o Partido Socialista. Eu acho que questões de alteração estrutural sobre o nosso sistema de pensões, sobre por exemplo, o nosso sistema de saúde, podem implicar que a posição do Partido Socialista não possa ser de uma viabilização. Acho que se houver atenção da parte do PSD relativamente a essas matérias, que não colidam frontalmente com valores fundamentais. Outro exemplo, se nós prosseguirmos aquilo que tem sido, se o governo prosseguir a política que tem seguido do ponto de vista em matéria financeira, que na minha opinião, como também tenho transmitido, está a levar a uma degradação da nossa situação financeira que, perante um abalo do ponto de vista económico e do sistema de emprego, vai causar muitos problemas. Eu recordo já, aliás, uma notícia que é de hoje, Portugal, que a Comissão Europeia já vê Portugal como um país de risco relativamente ao cumprimento da evolução da regra da despesa líquida, já somos os terceiros à frente com essa evolução maior e acima daquilo que estava já acordado com a própria Comissão Europeia. É evidente que se os orçamentos enverdarem por essa linha de menor responsabilidade financeira, é evidente que o Partido Socialista tem que ter uma palavra muito firme sobre isso. Mas queria ser inequívoco, o sentido neste momento é o sentido de não obstaculizar aquilo que é a entrada em funções de um governo que tem legitimidade plena para o poder fazer. Isto inclui naturalmente também o orçamento, estamos há pouco tempo no próximo Orçamento de Estado, sentido geral de viabilização, mas é preciso ver o que é que depois lá aparece e evitar, e o governo tem que ter também esse tato que por vezes não teve no passado, em que achou que uma certa autossuficiência e uma certa ideia de começar como rolo compressor a partir da governação se mostrar autossuficiente e que o país vinha todo atrás desse rolo compressor, também não veio. Por isso é bom também que o PSD tenha isto claro, não teve muito mais votos do que aquilo, ou melhor, teve muito menos votos do que aquela gestão financeira bastante relaxada faria antever,
do ponto de vista eleitoral. É por isso que creio que se houver bom senso da parte também do governo e ponderação, acho que o PS tem que responder afirmativamente. Ao longo do mandato, porque o mandato não se esgota nestes próximos 6 meses, não é? Eu acho que a questão é, a colocação do Miguel a colocou, é a questão da tensão e saber gerir de forma equilibrada e efetiva para o país os momentos que têm que ser momentos de concordância, mas também afirmar com muita clareza os momentos que são de divergência política e de divergência de caminhos. Mas da mesma maneira que deve afirmar essa concordância, não ter qualquer tipo de receio de trabalhar em conjunto, é o natural numa democracia, também quando se faz a divergência, deve-se fazer de forma clara e, acima de tudo, de forma que seja perceptível pelas pessoas. O que as pessoas não entendem é que haja divergência na base da questiúncula. As pessoas perceberão se tiverem, por exemplo, duas propostas diferentes para saber quem é que resolve melhor. Queremos resolver o problema do tempo das consultas no SNS. Não estou a falar agora de urgências, estou a falar das consultas, a marcação das consultas de oftalmologia, de cardiologia, dermatologia, o que quer que seja. Nós hoje sabemos as dificuldades em ter um sistema que funcione a tempo, que seja previsível, que seja confiável por parte dos cidadãos. Vamos discutir este tema, que é um tema central. Pode haver um tipo de propostas, há propostas de outro tipo, e estas diferenças têm que ser muito claras e afirmadas com essa mesma clareza, para que então sim as pessoas percebam que há duas alternativas diferentes. Fernando Medina, José Luís Carneiro disse que só quem não quiser é que não fará parte de órgãos importantes da nova direção do Partido Socialista. Fernando Medina estaria disponível para ocupar algum cargo, ou o facto de não querer ser candidato a secretário-geral é também um não a qualquer cargo dentro do partido? Eu não vou aqui pronunciar em público antes de o fazer, junto do que vierem a ser os órgãos eleitos da direção do Partido Socialista. Relembro só a posição que adotei, que tornei pública quando decidi não integrar as listas de deputados à Assembleia da República nas últimas eleições, onde afirmei as razões que me levavam a essa escolha, que se trata do facto de ter estado durante 20 anos na primeira linha da política ativa do nosso país e de entender que não deve haver lugares cativos nem prioritários de ninguém dentro do sistema político. Foi esse Mas o meu nesta pensamento, situação mas em que está o partido... isso discutirei em sede própria. Vamos então rapidamente ao Conselho para a semana. Deixar aqui uma nota de agenda. Um grande evento previsto para esta semana é a oficialização da candidatura do almirante Henrique Gouveia Melo. A apresentação está marcada para quinta-feira, 29 de maio. Além disto, Miguel Paiás Maduro, há alguma palavra que quer deixar para esta semana? Para o almirante não tenho palavra nenhuma. Irei ouvir o que ele tem a dizer. Ou melhor, se calhar, o que eu vou dizer a seguir também era importante que quem quer que esteja a coordenar e a apoiar a candidatura do almirante tenha em conta. Mas tenha em conta num sentido positivo e ético. Porque aquilo que eu queria dizer, a palavra para esta semana, que é uma palavra sobretudo de cautela para todos nós e para todos os cidadãos em termos eleitorais, decorre de um estudo que foi conhecido há poucos dias, feito por uma empresa de inteligência artificial americana, uma consultora americana de inteligência artificial, que estuda e tem vindo a estudar há alguns anos as contas falsas na internet e nas redes sociais. E esse estudo detectou, dos valores mais elevados de sempre em eleições, contas falsas associadas em particular ao Chega. O que é que isto significa? Para as pessoas perceberem, para terem um exemplo de outra natureza. No dia seguinte à invasão da Ucrânia pela Rússia, apareceram no X dezenas de milhares de novas contas falsas, que basicamente foram contas falsas promovidas pela Federação Russa com dois objetivos. O primeiro é aquele de dar mais visibilidade a conteúdos promovidos e a posições próximas das contas russas. Na medida em que essas contas falsas, ao fazer retweet, ao fazerem like, os algoritmos identificam aqueles posts com informação favorável à Rússia, ou neste caso, por exemplo, nas nações portuguesas, eles eram utilizados sobretudo para interagir com a conta da André Ventura e do Chega, identificavam aqueles posts, aquelas histórias como particularmente interessantes e, portanto, o algoritmo depois amplificava ainda mais a visibilidade desses conteúdos de informação. A segunda coisa que fazem é dar-lhe credibilidade. Nós sabemos, e a ciência do comportamento explica isso,
quando algum de nós vê algo que está a ser partilhado por muitas outras pessoas, tende a achar que aquilo tem credibilidade, que aquela informação é verdadeira. Se há tantas pessoas a concordarem, aquilo é verdadeiro. Ora, as contas falsas é uma forma de transmitir credibilidade de forma artificial e falsa a determinada informação. Portanto, isto é um elemento muito preocupante. Não é fácil lidar com este tema, porque já há quem tenha defendido que as redes sociais, as plataformas digitais deviam ter mecanismos que garantissem que por trás de cada conta está uma pessoa real e não algo que é criado por um sistema de inteligência artificial que hoje em dia podem fazer e criam milhares de contas que estão programadas apenas para fazer like ou para amplificar conteúdos pré-selecionados. Portanto, há quem defenda isso, mas não é fácil fazê-lo do ponto de vista técnico e também se obrigar, por exemplo, à eliminação do caráter anónimo, isso é problemático porque há certas circunstâncias em que a anonimidade e em certos regimes políticos nas redes sociais foi um processo de combate democrático também. Portanto, há um equilíbrio a fazer nisso, mas há aqui um problema sério, muito grave, e é importante que as pessoas saibam que isto aconteceu nas legislativas portuguesas. Mais de 50% das contas que interagiram com a conta de André Ventura e do Chega eram contas falsas. Fernando Medina, E pelo que eu vi, só em complemento, aliás, do que li relativamente ao mesmo estudo, os próprios mais de 50% dos comentários que relevavam nas contas do PSD e do PS tinham origem nas contas do Chega. Por isso não era só espalhar o seu conteúdo, era também a forma de intervirem sobre os conteúdos que os outros partidos estavam a publicar. Fernando Medina alinha então neste conselho de cautela. Eu acho que há aqui um mundo de... Nós, mesmo antes de começarmos a discutir o tema da inteligência artificial, isto vai trazer-nos para vários programas, aquilo que se está a passar, a velocidade do que se está a passar, não é de forma nenhuma sequer... Bom, até pelos especialistas é difícil acompanhar, mas não tem sido trazida para o debate político e é absolutamente essencial que o seja trazida. Nós hoje estamos a assistir nos mercados mais avançados ao desaparecimento, pura e simplesmente, de profissões inteiras, onde até há bem poucos anos eram elas sinal e farol de profissões bem-sucedidas, de rendimentos muito elevados e de carreiras muito promissoras. Nós temos, por exemplo, a Google ou a Meta a anunciarem que mais de metade de toda a sua programação é hoje efetuada através de inteligência artificial, o que significa que os empregos criados para programadores, por exemplo, de sistemas de informação, foi uma grande aposta dos países europeus nas últimas 2 décadas, por exemplo, vão tornar-se muito menos relevantes. Vemos os grandes escritórios de advogados ou os grandes escritórios do sistema financeiro a anunciarem já, por exemplo, uma percentagem muito significativa das suas tarefas a serem tarefas realizadas por seres humanos a serem substituídas por algoritmos de inteligência artificial a fazê-las com vantagem. Todo esse é um debate. Mas sem entrar por aí, eu acho que a questão que o Miguel coloca sobre a dimensão da humanização das redes sociais, isto é, tornar um espaço mais humano e mais verdadeiro de debate, é algo da maior importância, se é que vamos a tempo disso. O meu ceticismo é se haverá alguma capacidade de irmos a tempo de fazer esse processo, nomeadamente começando com este aspecto que é a questão da veracidade de quem escreve e, no fundo, assegurar que não temos aqui os contributos anónimos, que são os contributos, grande parte deles, de máquinas programadas para fazer desviar o discurso político através do conhecimento do algoritmo. Algoritmos que funcionam, que quanto mais adesão têm, mais eles próprios se projetam. Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro, fica então essa reflexão. Muito obrigada. O Conversa de Eleição regressa na próxima semana.